Olá! Começa agora a 9ª Book Week. Eu sou Rebeca Vettori e nessa semana eu vou falar de 2 livros do Caco Barcelos. Para quem não conhece o Caco Barcelos, ele é um jornalista da TV Globo há mais de 50 anos e além de trabalhar na TV Globo, ele também já trabalhou em outros meios de comunicação. Mas eu não vou focar agora no autor, eu vou falar dos livros dele. Vou falar do Rota 66 e do Abusado. Eu tô dando essa dica hoje, mas não é só pra quem gosta de jornalismo ou de reportagem. Eles são livros muito bem escritos, que demoraram anos pra ser feitos, ganharam prêmios, eles têm histórias que são reais. Além disso, as histórias desses 2 livros têm a ver com 2 capitais muito importantes do Brasil, que é o Rio de Janeiro e São Paulo. Então, se você mora em uma dessas capitais ou sabe a importância que elas têm pro país, acredito que você vai querer ler essas histórias também. Eu vou falar primeiro do livro Rota 66. Ele conta a história sobre o Esquadrão da Morte que acontecia aqui em São Paulo. O Esquadrão da Morte era um grupo da polícia, como o próprio nome já diz, eles faziam um plano para matar pessoas. Não sou eu que estou intitulando esse tema, Esquadrão da Morte, não é isso. Ele é baseado em investigação, em denúncia, em trabalho jornalístico muito bem feito pelo jornalista Caco Barcelos e toda a equipe dele. Esse livro ele é interessante de ser lido porque ele é cheio de detalhes, informações, datas, mas ele não é só isso. Ele também tem uma parte que ele fala dos crimes, mas ele fala das pessoas como elas sendo pessoas mesmo, pessoas que morreram, se eram inocentes ou se não eram inocentes, a gente descobre através das leituras, através também de outras informações do tema, né? Porque você pode ler, acreditar no que você está lendo, como você pode também investigar. Esse livro ele deu início depois de uma reportagem que o Caco Barcelos fez, no qual ele encontrou várias ossadas de jovens que tinham morrido. Então ele conseguiu identificar milhares delas e aí ele vai descrevendo todo esse processo, como foi, quem morreu, como que foi morto, por quê. Ele também tem depoimento dos familiares desses jovens. E ele fala como tudo funcionava dentro desse esquadrão. No Scooby, esse livro ele tem a nota de 4.2, que a máxima vai até 5. O segundo livro que eu vou dar dica, que é do mesmo autor, o Caco Barcelos, ele se chama O Abusado. E eu gostei muito mais desse livro do que do outro. Porém, ele tem a mesma importância histórica e de reportagem, assim, vamos dizer assim, do que o outro livro do Caco. Como o outro, ele é muito bem escrito. Ele também é cheio de detalhes e informações. Ele conta a história do dono do Morro da Dona Marta, que ele se intitulava assim, que é o traficante Julinho VP. E aí ele conta desde a infância dele até a parte que ele vai preso. O que é interessante é que ele conta como todo o tráfico funcionava, né? Como que os traficantes eram selecionados, como que eles entravam no crime. Você fala, nossa, é um livro então que vai ensinar as pessoas a serem traficantes? Não, não é isso. Ele fala como funcionava, ele fala pra gente ter ideia de como era, pra entender como que é a movimentação, né, que acontece nos morros do Rio de Janeiro. Porque a gente precisa ter informação para poder julgar o tema, para poder entender um pouco mais do tema que você vive, que você assiste no telejornal. Então esse livro, reportagem, eu indico com certeza. Ele é volumoso, mas ele é cheio de informação e ele ganhou 2 prêmios de jornalismo por esse tema, que foi o Prêmio Jabuti e Vladimir Herzog. Vladimir Herzog, para quem não conhece, é um dos prêmios mais importantes que existem para os jornalistas. E esse livro no Scooby, que a nota máxima é 5, ele tem a nota de 4.5. E outra característica também dos livros do Caco é que, por eles serem baseados em fatos reais e terem depoimentos reais de pessoas que participaram dessas ações, ele te leva para esse mundo. E aí, quando eu li esses livros, eu tenho o costume de andar lendo com eles, eu tinha medo, assim, eu olhava para os lados para ver se tinha alguma pessoa que era parecida com alguns dos personagens do livro. Eu sei que parece doideira, mas é assim que esses livros eles conseguem te levar para dentro da história. Sobre o autor, eu só tenho elogios a fazer. O Caco Barcelos é meu jornalista preferido. Ele escreve muito, muito, muito bem. Ele tem uma bagagem imensa de jornalismo investigativo. Ele fez ótimas reportagens, então ele sabe exatamente o que ele está fazendo. E além de ser um ótimo jornalista, na minha humilde opinião, ele também é um ótimo escritor. E ele quase não virou jornalista, porque ele fez 2 anos de matemática, que ele queria seguir a carreira de engenheiro civil, mas ele acabou desistindo, ainda bem, e se tornou um jornalista que conhecemos hoje. Ele tem mais de 50 anos de profissão, ele tem muitos prêmios,
que ele ganhou durante toda a carreira dele. E além desses 2 livros, o Caco Barcelos ele também escreveu outros 2. Na verdade, o primeiro livro dele, que foi a Revolução das Crianças, ele escreveu sobre a organização criminosa que existe na Nicarágua. E esse ano, ele lançou um livro que fala dos 10 anos do Profissão Repórter, do qual ele é líder de vários jovens repórteres, que eles fazem reportagens investigativas sobre vários temas de importância no Brasil. Essas foram as minhas dicas de leitura para essa Book Week. E na próxima semana eu vou falar de história de um menino extraordinário. Até a próxima. Tchau, tchau. Tem diálogos que são como aconteceram. Eles têm... E além de tudo isso, eles contam histórias que têm a ver com... Além disso, esses 2 livros eles contam histórias que movimentaram 2 grandes capitais do Brasil. Não sou eu que estou falando, não é somente o autor que está falando. Eita, caiu coisa aqui.